A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de sábado, 12 de fevereiro de 2022, tem como título: Cristo ensinou que a humildade é a condição para acessar o reino de Deus. O texto bíblico encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 4, que diz assim: Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O Senhor Jesus disse que o homem deve ser igual a um menino para entrar no reino do céu. Contudo, queridos, é necessário ressaltar que o homem deve imitar as criancinhas no sentido aí de humildade e também não permitindo que a malícia entre em seu coração e não aí no sentido de não saber o que é o mal. O homem deve ter aí um coração de criança e não uma mente de criança. A sociedade acredita que deixar de ser criança é uma evolução, mas a realidade não é bem assim. Talvez seja um avanço intelectual, mas uma degradação moral muito grande. O que Deus falou, o que o próprio Deus falou pela boca ali do profeta, né? Que é necessário que o homem alcance a inocência. Lá em Oséias 8:5 está escrito assim: até quando eles serão incapazes de alcançar a inocência? Toda pessoa, queridos, quando deixa de ser criança, passa a se tornar soberba, orgulhosa. Alguns se tornam em mais do que os outros. O fato de uma pessoa não aceitar ordens, não aceitar ser repreendida, ter aí dificuldade de reconhecer os seus erros e assumi-los para mudar o seu modo de agir, é uma evidência da soberba e do orgulho. É por esse motivo que é necessário que o servo nasça de novo e permaneça na inocência do coração e busque aí o amadurecimento espiritual. Contudo, queridos, o servo não pode se esquecer nunca de estar aí sempre se considerando no coração como o menor de todos. Pois grande é aquele que age como o menor e se considera aí no seu coração como o menor. No entanto, é necessário ressaltar que a humildade não consiste em dizer que é o menor, mas em viver como se fosse o menor. Alguém que diz ser o menor, não sendo o menor, estará agindo em hipocrisia. Jesus disse, né, que era maior do que os seus discípulos, mas por causa da sua humildade, ele agiu como se fosse o menor. Portanto, quando o apóstolo Paulo disse que era o menor dos apóstolos, ele não estava agindo com hipocrisia, mas estava sendo realista. O que ele disse, né, que era o menor porque ele superabundou a misericórdia de Deus, pois ele perseguia a igreja. A grandeza do homem não é a elevação humana, a qual aí produz a soberba, mas a grandeza do homem é a humildade, característica aí tão nobre que não depende da aprovação de homens para deixar aí o servo de bem com a vida. A Escritura diz que muitos dos primeiros serão os derradeiros, mas não são todos os primeiros que serão os derradeiros, pois alguns poucos líderes, né, como os primeiros cristãos, compreenderam que a liderança lhes foi dada para que eles servissem as pessoas, e não para que eles utilizassem essa liderança para usufruir de posições humanas. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.